Aleluia. Tem pessoas que Deus escolhe. Não adianta. Tem pessoas que Deus, Ele aponta para essas pessoas. Uma certa feita, diz um dos evangelhos, que Jesus desceu do monte após orar, e no meio de 70 homens Ele escolhe 12 homens a dedo, seleciona. E esses 12 homens vão andar com Ele, caminhar com Ele. Sem dúvida nenhuma, a Bíblia nos mostra que em dado momento Deus se torna seletivo. Ele vai escolher pessoas, e não são pessoas que se sentem, que têm a capacidade. Ele vai buscar pessoas que aparentemente não têm a capacidade alguma. Tem pessoas que Ele vai escolher e Ele vai derramar sobre a vida dessas pessoas qualidades e características diferentes de qualquer outra pessoa. Porque essa é exatamente isso que Ele quer fazer. Ele pega o último e traz para frente e diz: eu escolhi esse. A visão de Deus é totalmente diferente da nossa. A visão dos céus é totalmente diferente da nossa. Mas tem algo que eu e você carregamos, que é a nossa primeira experiência com Deus. Eu não sei qual foi a sua primeira experiência com Deus, mas essa experiência, ela caminha conosco. Sempre quando nós nos sentimos fracos, ou quando nós estamos passando por um momento difícil, nós olhamos sobre os nossos ombros e conseguimos contemplar anos atrás, e nos lembramos da primeira experiência, quando Deus nos visitou, quando todo mundo se afastou e Ele chegou, quando não havia mais probabilidade positivas, era só negativa, e Ele chegou. Nós sempre nos lembramos desse momento, dessa experiência, e essa experiência nos mantém de pé, ela nos faz ter esperança. Mas tem alguns momentos que nós vivemos com Deus que nós nunca vamos esquecer, porque quando Deus nos faz passar a viver uma experiência com Ele, é porque Ele não somente quer sinalizar algo ou mostrar algo, Ele quer mostrar muito além daquilo que nós vemos de início. Pois bem, há um homem que Deus escolheu a dedo. Em determinado momento da Bíblia você vai ver a Bíblia, os pregadores narrando que Bartimeu lançou fora a sua capa e resolveu seguir a Jesus. Ok, mas em dado momento você pode ter certeza que vai ser pessoas que serão tocadas pela capa. O livro de Reis nos mostra o profeta Elias indo buscar no lugar mais improvável o seu sucessor. Naquele tempo ele poderia ter escolhido na escola dos profetas homens que estavam estudando para suceder. Por que não dizer que foi um momento em que Deus levantou a maior quantidade de profetas? Profetas que eram levantados para o reino do norte, profetas que eram levantados para o reino do sul, de maneiras que nós conseguimos ministrar a palavra e conseguimos ler diversos livros ao mesmo tempo e entender toda a narrativa de uma história dentro de uma cronologia. Pois bem, Deus vai mudar algo que ninguém está aguardando. Quando Elias resolve abrir mão e resolve decidir que ele não tem mais como avançar, Deus escolhe Eliseu. E para aquele momento quem olha diz: e então Deus vai mandar Elias na casa dos profetas, e ele vai escolher um profeta, o melhor, o mais preparado, o de sangue, aquele de uma linhagem boa. Muito pelo contrário, Deus manda ele nas campinas e encontra o jovem Eliseu lavrando no campo com as juntas de bois, trabalhando. E o mais interessante, que agora nós vamos ver algo diferente. Na narrativa de Jesus, Bartimeu lança a capa e segue um novo ciclo de vida. Mas agora, Eliseu, quando passa, ele pega a capa que tem e ele lança sobre Eliseu. E aí começa uma história. Eu quero profetizar que ainda que você tenha entrado aqui e não tenha sido tocado ainda, o Espírito Santo de Deus vai te tocar aqui nessa noite. Eliseu começa uma caminhada, e eu não queria me ater à caminhada dele, porque ele começa a caminhar com Elias. E em dado momento Elias faz de tudo, aparentemente dentro da narrativa do texto parece que fica aqui que eu vou a Jericó, fica aqui que eu vou até o Jordão. E Eliseu diz: eu não vou me apartar de ti. Os profetas que eram conhecidos da casa dos profetas, eles olhavam para Eliseu e diziam: tu sabes que o nosso Senhor será tomado. Quando eles relatam e eles falam isso, eles sabem do que Deus vai fazer. Eles sabem exatamente do que Deus havia no planejamento de Deus.
E é exatamente dentro desse planejamento que a gente olha uma quantidade enorme de profetas, olhando para um homem que não fez parte da escola de profeta, de um homem que não tem o sangue de sacerdote. Olhamos para um homem que foi escolhido no campo. Não importa quem você é, não importa a capacidade que você julga ter, se Deus te escolheu, o mundo não vai te parar. E é esse homem que foi escolhido. Eu falei no início da mensagem que tem pessoas que são escolhidas a dedo por Deus. Pois bem, vivemos sempre uma experiência com Deus que nós vamos trazer para o resto da nossa vida. Eu não sei qual foi a experiência que você teve. Algumas pessoas têm a experiência numa cama de um CTI, quando todo mundo se afasta e ela olha para o teto e diz: Deus, se tu me tirar daqui, eu vou fazer a tua obra. Eu não sei se em dado momento do teu casamento a coisa parece que saiu do trilho, parece que não deu certo, e você falou: Pai, se tu acertar o meu casamento, eu vou viver para ti. Eu não sei se foi um momento de enfermidade de um filho ou de uma filha, e quando você viu que não havia mais recurso médico, tu olhou para os céus e falou: se tu deres vida à minha filha, ao meu filho, eu vou servir a ti enquanto eu viver. Há momentos que essas situações acontecem conosco, que nós tratamos com Deus e parece que um acordo é formalizado. As suas palavras são automaticamente escritas num papel, e conforme você vai falando, o tabelião do céu vai escrevendo ela, e quando você menos espera, a tua digital entrou como uma assinatura, e o sangue precioso de Cristo foi lá e cravou, como se dissesse: eu vou dar vida à tua filha, eu vou te tirar do CTI, eu vou acertar o teu casamento. Mas parece que você se esqueceu da experiência, deixou de servir a Ele, de fazer o que tratou com Ele, de cantar da maneira que você cantava, de pregar da maneira que você pregava, porque quando você viu a criança cresceu, quando você percebeu que o teu casamento estava tudo bem, e aí você então resolveu viver a sua vida e resolveu deixar de lado as promessas que você fez. Mas parece que no céu parece que tem um escritório que tem alguns documentos que são arquivados, e de repente o anjo do Senhor, ele pega aquele papel e ele olha e ele vê aquilo que você tratou, que talvez tenha ficado para lá uns 10 anos atrás ou 5 anos atrás, quando Deus te escolheu, quando Ele te chamou, quando você fez um acordo com Ele. Nenhum anjo você viu, você não sentiu o anjo quando ele desceu, e você não percebeu nada, mas o céu assinou e carimbou. Ele fez um que tratou contigo, Ele executou. E você, talvez você tenha parado pelo caminho, porque você pensou que tratou apenas com mais um cartório dessa terra, tratou com mais uma pessoa, dando uma palavra, e talvez a tua palavra não tenha ficado de pé, mas Deus é fiel para cumprir com a palavra dele. Firmou teu casamento, deu vida a teu filho, te abriu porta onde não abria porta, te levantou com autoridade sobre a terra, e quando você olha sobre os ombros, você vê que está faltando algo, e então Deus diz: estou te chamando, quero derramar sobre ti uma unção, quero te mostrar coisas que ninguém pode ver, quero que você ouça coisas que ninguém pode ouvir, quero derramar uma unção tão poderosa sobre ti, que as pessoas virão até você, porque tu serás canal de bênção. Eu falei que Deus seleciona algumas pessoas, pastor Joel, e seleciona, e Ele seleciona e nos faz ter uma experiência com Deus, e é exatamente o que acontece. Quando Eliseu começa a caminhar com Elias, Elias fala para ele: tu sabes que eu vou ser arrancado, me faz um pedido, fala o que você quer. Ele poderia pedir tudo, mas a fama de Elias, que havia fugido de Acabe, que havia feito com que os céus parassem de chover, com que o orvalho da manhã parasse de regar a terra estava seca, mexeu com a agricultura, mexeu com a parte financeira, ele mexeu com toda a estrutura durante o reinado de Acabe e de Jezabel. Um homem com uma palavra, olhando para os céus, mexeu com toda uma estrutura para mostrar autoridade. Talvez isso tenha chegado, talvez não, vamos falar com certeza, chegou aos ouvidos do jovem Eliseu, que lavrava no campo, trabalhando em prol de sua família. E quando ele viu que a palavra valia mais do que ouro, valia mais do que prata, valia mais do que um carro, valia mais do que você possa imaginar, ele olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada de ti, eu quero porção dobrada de ti. Pois bem, Elias toma aquilo para ele e diz: se tu me vires ao ser tomado,
será concedida a você uma porção dobrada. E pela primeira vez agora, aquele homem que foi tirado do campo, que jamais outrora, dentro da narrativa bíblica nenhuma, há uma experiência que ele tenha vivido com Deus, a não ser quando começou a atravessar o Jordão. Elias pegou a sua capa, lançou no Jordão, o Jordão se abriu. Talvez para mim, para você tenha sido algo simples. A primeira experiência foi ver o Jordão se abrir, foi ver o bordão de Elias sendo jogado no Jordão, e o Jordão se abriu, eles passaram em pés enxutos. Uma experiência que ele está vivenciando, não é dele, ele apenas está observando, ele está vivenciando o que o profeta Elias fez. Agora, Elias diz: se tu me vires ao ser tomado, será feito conforme o teu pedido. De repente, uma carruagem de fogo. E quando Elias percebe, ele vê uma carruagem. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ele viu uma carruagem que veio buscar o profeta Elias. Eliseu vê a carruagem, e ela é como um fogo, e ele pega o bordão e ele segue, ele abre o Jordão. Aquilo para ele foi algo muito simples, mas não é isso. É porque naquele momento os céus se abriu, e não foi uma unção. Ele, a partir daquele momento, começou a ver o que ninguém conseguia ver, e começou a ouvir o que ninguém conseguia ouvir. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus vai derramar uma unção tão poderosa que você vai estar sensível a ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir o que ninguém pode ouvir. As pessoas no teu entorno vão estar falando, mas Deus vai falar no teu ouvido, e você vai tomar a melhor decisão e a melhor escolha. Algumas pessoas vão olhar no panorama da situação em que você vive, e vai ter uma visão e vai te falar: eu estou vendo que vai ser exatamente dessa maneira, mas Deus vai te dar uma visão muito maior. Quando a pessoa começar a falar da visão dela, você vai ver além da visão que ela está vendo. Pastor, o que é isso? É um dom que Deus coloca sobre a vida de algumas pessoas. Pare de olhar para aquilo que está diante de você, comece a visualizar aquilo que é um sonho seu. Pare de olhar simplesmente para aquilo que está a 100 metros de você, comece a pensar naquilo que está a 1 ano de você. Por quê? Porque se você conseguir enxergar aquilo que Deus pretende te dar daqui a 1 ano, Deus automaticamente vai ter que colocar nas tuas mãos o mais rápido possível. Por quê? Porque você conseguiu ver o plano de Deus. Então ele vai fazer o seguinte: ele vai abreviar os dias e vai dizer: só porque você viu, só porque a tua fé te levou aonde ninguém conseguia enxergar, eu vou dar nas tuas mãos antes de 1 ano. Eu vou colocar nas tuas mãos a chave, você vai abrir, vai entrar e vai preparar o hino de ações de graça. Cadê o glória para Deus aqui nessa noite? São pessoas que vão receber o toque de Deus, e elas vão ter uma visão diferenciada e um ouvido diferente. Se continuarmos dentro da narrativa de texto e começarmos a entender a vida do profeta Eliseu, nós vamos ver que Eliseu, a partir daquele momento, ele começou a ter algo muito especial. Ele viu uma carruagem. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: foi uma carruagem. Mas daquele momento em diante, Deus colocou a visão nele, a visão que as pessoas no seu entorno não tinham. Os seus ouvidos estavam aguçados, a sua sensibilidade em agir com as pessoas estava totalmente diferente de todos. Naamã vem, e quando Naamã vem, quando Naamã não consegue enxergar que o Jordão pode possibilitar a cura da sua lepra, Eliseu, com os olhos espirituais, ele consegue enxergar que as águas do Jordão, que o propósito que ele coloca dentro daquele momento, ele diz: mergulha 7 vezes no Jordão. Naamã não consegue enxergar, porque os rios de Damasco são mais poderosos e mais lindos e limpos do que o Jordão. Mas o homem de Deus consegue enxergar que por mais que o Jordão não seja mais limpo do que os rios de todo o seu, de sua moradia onde Naamã estava, mas o Jordão era o lugar do propósito. Foi ali que a visão de Eliseu foi estabelecida, de que seria ali
e que ao mergulhar sairia curado. Naamã foi, mergulhou 7 vezes, saiu de lá curado. Algumas pessoas conseguiram ter uma sensibilidade leve, de maneira que quando Naamã pensou em desistir, um dos seus servos diz: por que vai desistir, meu senhor? Se o profeta te pedisse algo pior, tu não faria. Está no primeiro mergulho, dá o segundo, dá o terceiro. Ele não tem a visão, mas tem a sensibilidade que tem algo para acontecer. Tem pessoas que andam do nosso lado, que tem a sensibilidade, mas tem outros que têm a visão. Ande com quem tem a visão. Ande com quem tem a visão. Caminho com quem tem a visão. Caminho com quem tem a audição. Eliseu não falou simplesmente para que ele fosse se banhar 7 vezes no Jordão a troco de nada. Dentro de toda dessa área espiritual, vozes que nós não ouvimos. Tem pessoas que ouvem coisas que você não vai ouvir. Ninguém toma uma decisão sem ouvir algo. Os grandes reis, eles tinham os seus conselheiros e diziam: o que eu faço? Davi tinha um grande conselheiro chamado Atoifel, que o aconselhava. Todos os grandes, Salomão, quando assumiu o trono, era muito criança e foi assessorado por grandes conselheiros e sacerdotes para que fosse bem sucedido durante o seu reinado. Todos que tomavam o trono, estavam diante do trono, tinham por si conselheiros, sendo sacerdotes ou homens que viveram o suficiente para carregar sobre os seus ombros experiências, para que pudesse aconselhar, para que em situações diversas encontrássemos um caminho que nos desse um caminho que pudéssemos chegar ao nosso objetivo. Às vezes precisamos parar, pedir conselho. Eu não sei com quem você está se aconselhando, mas eu me aconselho mais ou menos às 3 da manhã com aquele que o profeta Isaías diz que ele é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando eu dobro meu joelho às 3 da manhã, eu me aconselho com ele. Olha para quem está do teu lado e fala assim: para de falar a tua vida para todo mundo. O teu conselheiro é Jeová. Pois bem, então agora a gente vai perceber o quanto nós vivemos algumas experiências e nos esquecemos. Eu não sei qual foi a experiência que você viveu. Talvez um dia você tenha ouvido a poderosa voz de Deus. Talvez tenha vivido algo tão poderoso na tua vida e você deixou para trás. Deus, Ele colocou algo dentro de você e te tornou sensível ao céu, mas você está caminhando, olhando e tocando com as coisas, tratando com coisas tão tangíveis que você resolveu deixar de lado a parte espiritual, deixar de lado as coisas do céu, e então parece que se esfriou dentro de você. Durante a caminhada, a vida bate, ela nos joga no chão, as circunstâncias se tornam contrárias quando é um crente. Quando é um crente como eu e você, se tivermos que ir num cartório para assinar um documento, se prepare para assinar 10. Por quê, pastor? Porque o inimigo se levanta, ele faz de tudo para tu não tomar posse, mas ainda que seja 20 assinaturas, a palavra final ainda vem dos céus, e você vai sair dali com a vitória. Cadê o glória para Deus aqui nessa noite? Pois bem, quando nós vivemos uma experiência com Deus, nós precisamos cultivar isso e continuar vivendo essa experiência com Deus, porque essa experiência com Deus nos fortalece, nos faz levar pessoas a ter esperança, nos faz ser uma ponte entre um abismo e outra, nos torna ser a pessoa, o cavaleiro que vai abrir a porta, e por mais que a gente não entre, essa pessoa, nós vamos ter a gentileza de abrir a porta em nome de Jesus, e a pessoa vai passar por intermédio de uma palavra ministrada. A força novamente vai raiar dentro de nós, a esperança novamente vai se achegar a cada um de nós, porque é exatamente isso que o Senhor quer. Ele quer nos levantar para levantar outros, mas nós deixamos, pastora Márcia, nós deixamos ao longo do caminho as experiências que tratamos com Deus, e é por isso que quando nós temos uma experiência com Deus e passamos a ter a sensibilidade de ver melhor e ouvir melhor, nós não podemos deixar isso para trás. Deus está falando comigo nessa noite, que trouxe homens e mulheres de Deus aqui nessa noite para desenterrar os talentos,
Deus vai falar suavemente aos teus ouvidos aqui hoje. Você hoje tem visões. Você não vai precisar perguntar para ninguém o que vai fazer. Os céus vai se manifestar na tua vida e vai falar: faz assim, e a coisa vai acontecer. E sabe por que eu estou falando isso? Porque agora o profeta Eliseu está em Dotã. E quando ele está em Dotã com o servo dele chamado Geazi, o rei da Síria diz: o que está acontecendo? Reúna os generais do nosso exército sírio e me pergunte a todos eles: quem é o traidor no nosso meio? Porque sempre que nós preparamos emboscada contra o rei de Israel, e quando nós nos preparamos para ir em determinado local onde o rei de Israel vai estar, o rei de Israel não vai lá. Alguém no nosso meio está contando, alguém no nosso meio está contando para o rei de Israel: fale conosco. E de repente um general levanta a mão e diz: não é nada disso, meu senhor. Há um homem chamado Eliseu, que quando tu está na tua cama se preparando para dormir, e quando tu começa a preparar os planos do dia de amanhã, e quando tu começa a falar, ele ouve lá e ele avisa ao rei e promove livramento ao rei. Não, você não entendeu. Tem coisas que você não ouve, Deus quer que você ouça. Porque tem pessoas que andam contigo que não devem andar com você. Tem coisas que os céus ouvem e você não ouve. Eliseu estava em Dotã ouvindo o que o rei da Síria falava antes de dormir. É a sensibilidade aos céus. Deus não quer que a gente somente ouça com esses ouvidos naturais. Deus quer nos tornar canal de bênção e de livramento na vida de pessoas. Quando Eliseu ouvia e Deus manifestava na vida de Eliseu, Eliseu avisava ao rei, e de tempo em tempo, diz a palavra de Deus, que Deus dava livramento ao rei de Israel. Levanta essa mão de profeta, porque a partir de hoje você vai ouvir os céus, e Deus vai dar livramento ao teu esposo, à tua casa, à tua família, aos teus filhos. Tem livramento de Deus. Ninguém vai impedir, porque você vai ouvir a voz de Deus dizendo: não deixa aí, não vai para a direita, não vai para a esquerda. Quem está comigo, levanta a mão e dá glória para Deus aqui nessa noite. Pois bem, entramos no primeiro ponto. Ele ouvia o que ninguém ouvia. Precisamos ouvir o que ninguém ouve. Por causa de uma capa lançada, a chamada lançou sobre ele, Deus escolheu seletivamente o homem para derramar uma unção. Você não entendeu? Eu estou falando com você. Você é a pessoa que Deus chamou da sua casa, da sua família. Você não pode abrir mão de ter essa sensibilidade, de ouvir coisas que ninguém pode ouvir, de ouvir coisas que vai dar livramento na sua casa, que vai dar livramento aos seus filhos, que vai dar livramento aos seus negócios. Decisões e escolha que na hora que você for assinar, Deus vai falar do céu e diz bem baixinho, Ele vai falar: não assina. Coisas que Deus vai falar em um momento que você precisa numa negociação resolver, e Deus fala assim: pode assinar que eu estou contigo. Você está entendendo? Nós não temos mais tempo para erro. Precisamos acertar, e para acertar tem que estar sensível à voz de Deus. Quantos nessa noite entraram aqui para estar sensível à voz do poderoso Deus? Como um barulho de muitas águas, como aquele que bate lá no quebra-mar e faz aquele barulho, mas depois as águas vai se amansando levemente. Assim será a voz de Deus na madrugada, na cabeceira da minha cama, na cabeceira da tua cama, na sala, quando você estiver lavando louça, se prepara. Quando estiver lavando os pratos, se prepara. Quando estiver dirigindo, se prepara. Deus vai falar aos nossos ouvidos. Quem está vivo aqui comigo? Deus separa pessoas e derrama uma unção para ouvir o que ninguém consegue ouvir. Pois bem, agora vamos para o segundo ponto. Deus não tem limites. E quando Deus nos chama, Ele quer que a gente viva a plenitude da unção derramada sobre a nossa vida. Só ouvir não é suficiente. Pois bem, em dado momento, pessoas que estão do nosso lado terão um lapso de visão, terão um lapso, parece que ouvi algo, parece que ouvi algo, ok. E por que isso? Porque está do seu lado, porque está andando contigo. Mas cuidado com quem você está andando. A Bíblia diz que Eliseu está em Dotã, Roberto, e a Bíblia diz que os exércitos assírios cercam Dotã. O rei diz:
vá buscar ele. Entre dentro da narrativa do texto. Um exército contra um homem. Dá para tu entender o tamanho da tua luta? Não, entendeu por que você está sofrendo? Está entendendo porque a batalha é grande? Está entendendo como é que é o tamanho da tua chamada? Está entendendo porque um exército se levanta contra você? Porque você ouve o que ninguém ouve, você vê o que ninguém vê, e você pode mudar situações que ninguém pode mudar. Foi escolhido por Deus, foi chamada por Deus, e ainda que tentem puxar o teu tapete, não vão conseguir, porque quem Deus levanta, o homem não pode derrubar. A casa de Eliseu está cercada, e Geazi acordou muito cedo, saiu pela varanda, e quando ele percebe, ele vê os exércitos sírios no entorno da casa. E Geazi volta para dentro da casa e diz: meu senhor, há milhares e milhares de cavaleiros dos assírios estão no nosso entorno, nos cercados de todos os lados. Entre na narrativa do texto. Eliseu, ele diz: Senhor, abre os olhos de Geazi para ver aquilo que ele já estava vendo. Porque ele faz um pedido para Deus abrir os olhos de Geazi para ver o que ele já estava vendo. Quando dentro da narrativa do texto a gente só vai entender o que Eliseu já tinha visto, quando Deus abre os olhos de Geazi. Nós vamos ver através dos olhos de um observador o que está acontecendo. Porque Marco, quando ele abre o olho, ele vê. Deus abre o olho de Geazi, e Geazi vê carros e cavaleiros do céu no entorno da casa de Eliseu e dos exércitos assírios. E diz a palavra de Deus que ele diz: maior é o que está conosco do que aqueles que vêm contra nós. Maior é aquele que está conosco. O que Eliseu estava vendo, ele ora aos céus e diz: abra os olhos de Geazi, porque ele não tem a unção que foi derramada sobre a minha vida, ele não tem a visão que me foi dada, ele não tem a audição que foi me dada, o talento. Deus escolheu homens e mulheres aqui nessa noite, não somente para ouvir os céus, mas para ver. Maior é aquele que caminha contigo, avança contigo, que vai adiante de você. Essa batalha não é sua, essa batalha é dele. Essa peleja não é sua, essa peleja é dele. Essa guerra não é sua, essa guerra é dele. Isso que você está atravessando, descansa nele, confia nele, ele é poderoso. Maior é aquele que caminha comigo, caminha com você, do que aquele que caminha contra nós. Cadê a glória para Deus aqui nessa noite? Pessoas que têm visão como ninguém nessa terra. Tem pessoas que têm audição como ninguém aqui nessa terra. Pare de pensar no amanhã. Pare de pensar como vai ser o seu amanhã. Pastor, estou terminando a faculdade, olha, está difícil para pagar a faculdade, eu estou lutando para pagar a mensalidade. Pare de pensar na mensalidade da faculdade. Comece a visualizar o escritório que Deus vai te dar. Pastor, eu estou me formando na área médica. Pastor, está muito difícil eu pagar a faculdade. Para de pensar na mensalidade da faculdade. Comece a visualizar a clínica que Deus vai te dar. Deus está te chamando para ter uma visão apurada. É por isso que Eliseu, ele falou: Deus, abre os olhos de Geazi. Os olhos de Geazi estão fechados, estão limitados. Ele não sabe com quem está andando, ele não vê nada, ele está preocupado com o inimigo, ele está preocupado com o amanhã, ele está preocupado com quem nos acerca. Mas eu não, eu confio em ti, porque maior é aquele que nos protege. Maior são os carros e cavalos e seus cavaleiros no céu, do que os cavalos da terra, dos que os cavaleiros da terra. Você percebe que a primeira experiência de Eliseu foi ver um carro de... Você percebe que a primeira experiência de Eliseu em 1 Reis, capítulo 2, foi ver um carro. Ele viu um carro quando tomou Elias no redemoinho e levou o assunto aos céus. Mas agora,
ele pegou o talento dele ao longo dos anos e ele começou a multiplicar. Ele não parou. Entra na narrativa do texto. Ele não parou de fazer a obra. Ele não parou. E vai mostrar o potencial dele agora, exatamente nesse momento. Ele não está vendo 2 carros. Ele não está vendo 3 carros. Geazi diz para ele: eu estou vendo milhares de carros e seus cavaleiros. Para de enterrar o teu talento. Pega o teu talento, coloca nas tuas mãos e faz a obra de Deus. Para de arranjar desculpa. Para de tentar encontrar lugarzinho de se encaixar. Pede para Deus: faz eu fazer parte do teu plano e não do que seja do meu plano. Chegou o momento de eu e você nos perguntar: o que tu queres de mim? Porque colocamos Deus na parede e falamos: nós queremos isso, eu quero aquilo. Mas Ele já deu a visão, Ele já deu a audição, Ele cumpriu com o que tratou com você quando você estabeleceu com Ele naquele lugar. E Ele desarquivou hoje aqui. Ele pegou um armário tão grande aqui à minha esquerda, puxou, olhou e falou: está na data de começar a devolver aquilo que um dia eu te dei. Chegou o momento de você se doar, e que por mais difícil que seja, e que por mais doloroso que seja, e que por mais tenebroso seja, um dia abrir a porta e saber que você vai caminhar em direção aos seus algozes, aqueles que vão acabar contigo. Pense comigo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz: eu me deixarei gastar em favor das vossas vidas. Ele foi aquele que mais escreveu, dando direção à igreja, exortando a igreja, ensinando a igreja, abriu a igreja onde pôde estar. E mesmo quando no momento em que ele mais precisava de alguém, ele vai dizer para mim e para você, numa das cartas que ele escreve, dizendo: não tinha ninguém em minha defesa. Quando nós temos talento, nós só contamos com o céu. Não adianta pensar que o amigo da direita vai te ajudar, que o amigo da esquerda vai te ajudar. Não adianta você pensar que não, é você e Deus. Paulo diz: quando em minha defesa eu olhei para minha direita, não tinha ninguém, olhei para minha esquerda, não tinha ninguém, fui abandonado, deixado de lado. E por mais difícil que tenha sido aquele dia em que a porta se abriu e que ele foi desacorrentado e foi levado diante daquele que iria cumprir uma pena capital, e então diz: ei Paulo, desculpa Paulo, eu conheço a tua palavra, eu vi você pregando dentro dos cárceres, eu vi centuriões aceitando, eu vi a tua palavra chegando diante do rei de Roma, eu vi tu pregando entre os grandes e os homens entenderam a tua fala. Que coisa linda. Olha, eu sou obrigado a fazer uso da espada, arrancar a tua cabeça vai rolar, mas o que tu falou vai se perpetuar. A unção que Deus derramou sobre a tua vida vai, e outras gerações serão alcançadas. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque um dia um homem foi decapitado. Isso não é graça, é sacrifício. É sacrifício. Não fica pensando que ser crente é graça. É sacrifício. É sacrifício. Olha para quem está do teu lado e diz: nós podemos pagar um preço, mas a obra não pode pagar preço. Deus te deu talento, desenterra, coloca nas mãos e diz: ei papai, está aqui o talento, vou fazer conforme a tua vontade, me coloca dentro do teu plano, porque o meu projeto é pequeno demais para ti, mas o teu projeto é maravilhoso, e eu quero fazer parte. Cadê o glória para Deus? Olha para quem está do teu lado e fala assim: grande é a sua vitória aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui. Eu vim para pregar outra coisa. Eu no carro comecei a falar: vou pregar sobre isso, isso, isso. Quando entrei aqui, Deus falou: vai ser isso. Sentei aqui, Deus começou a falar comigo. Deus nessa noite está dando visão a homens e mulheres de Deus. Para de se preocupar com aquilo que está diante dos teus olhos. Consiga, em nome de Jesus, visualizar aquilo que está muito longe. Eu fiz um propósito com Deus. Há mais ou menos 9 meses atrás eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Deus,
eu quero fazer um propósito contigo. Assim. Eu estava sozinho aqui dentro. Acho que os rapazes estavam trabalhando. Eu tenho a certeza que na minha visão eu estava só. O anjo do Senhor chegou. O anjo do Senhor chegou. Começou a ouvir eu falar, como também ouviu você falar um dia. E começou a escrever. Joel, ele começou a escrever. E a gente tratando Deus, olha, Senhor, e ele. Senhor, e ele. Quando eu terminei, ele subiu diante do trono da glória de Deus. Não, isso não é só não é só meu. Você também já passou por isso e está passando por isso hoje aqui. O que você tratou com Deus, o anjo do Senhor pegou, começou a escrever. E a tua escrita não ficou aqui, ela não foi vazia, ela foi diante de Deus, Deus levou. Ele pegou e colocou dentro de um... Ele falou assim, é no tempo da terra que ele falou, pai, tá bom. Eu não sei o que você está aguardando, mas a igreja de Cristo está prestes a ser arrebatada. Guarda, tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não chegue de mãos vazias, porque naquele grande dia, o que vale não é ouro e a prata, porque a roupa vai ser só uma. Não tem roupa colorida no céu, é tudo de roupão branco. Lê Apocalipse. Não adianta querer usar a melhor roupa de maior grife aqui, que você vai usar aqui, mas lá não vai usar. Lá é o roupão branco. João diz, quem são aqueles que estão manchados com a roupa branquinha, manchados de sangue? São aqueles que passaram pela grande tribulação e venceram em nome do sangue do Cordeiro. Roupa branca. Não teremos as alianças, cordões, nada disso. Por quê? Só tem uma coisa. Pastora Márcia, a senhora vai ter. Renato, você vai ter. Fernanda, você vai ter. Roberto, você vai ter. Pastora, você vai ter. Marcos, você vai ter. Você vai ter, você vai ter. Você vai ter. Quer saber? Galardão. Se você não fez nada ainda pelo céu, antes de descer a sepultura, faça. Não sei, varrer a igreja, teu galardão será de profeta. Servir a pastora, teu galardão será de pastora. Servir a portaria, teu galardão será. Faça algo para os céus. E mesmo quando você pensar que ainda não é tempo de receber o galardão, se prepare, porque aquilo que nós executamos aqui para os céus devolve para a gente. Aleluia, aleluia. Deus está liberando sobre as nossas vidas uma visão que nós vamos ter visões da parte de Deus para tomar as melhores escolhas e decisões da nossa vida. O ano de 2025 não vai ser como o ano de 2024. Você não estará a esmo tomando uma decisão ou no escuro para fazer uma escolha. Você vai conseguir ver além das pessoas que estão propondo algo a você. Você vai conseguir ouvir as vozes que estão no teu entorno, tentando confundir, tentando levar você por um outro caminho. E Deus vai falar, por esse caminho não, vai para a direita. Essa porta não, é a porta do lado. As pessoas vão pensar que você está maluco, que você está doido, que você está ouvindo coisas de outro mundo. Verdade. Que digam que você é doido, amém, glória a Deus. Que digam que estão ouvindo vozes de outro mundo, é verdade. Você vai ouvir as vozes diante do trono da glória de Deus. Vozes que não é qualquer um que pode ouvir. São lugares que você vai pisar que não é qualquer pessoa que pode pisar. E quando você pisar, aquele que falou no teu ouvido, aquele do qual fez você ter a visão, ele vai pisar com você no terreno do teu inimigo. E você vai empunhar uma bandeira de vitória. Quem está vivo aqui nessa noite, levanta a mão e dá glória para Deus aqui nessa noite.